Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, Palavra de Deus, na sua clareza, não só para aqueles que têm íntimo contato com ela, mas naquilo que ela se nos apresenta hoje, o ideal de vida cristã, quando a Palavra de Deus nos repete, pelo menos 3 vezes, hoje ouvimos que é ao pobre, ou melhor, é o pobre a quem Deus escuta. Muitos, por não terem a intimidade com a Palavra de Deus, muitos, por quererem manipular a Palavra de Deus, associam este pobre a uma categoria sociológica ou a um grupo de pessoas, a grande maioria, aqueles que não têm dinheiro ou bens. Quando na sua riqueza a Palavra de Deus dá um significado muito mais profundo a este pobre. É certo que o Senhor não faz discriminação de pessoas, mas entre todas as pessoas que Ele ama, há algumas súplicas das quais Ele tem prazer em ouvir e atender. A súplica do órfão, da viúva, daquele que desabafa suas mágoas, daquele que, enfim, é chamado pela Palavra de Deus de pobre. Não só a viúva e o órfão, nos tempos bíblicos e até o tempo de Nosso Senhor, são aquele grupo mais abandonado, até mesmo entre o povo de Deus. Mas representam aqui o órfão e a viúva, 2 pessoas que não têm segurança nenhuma. Muitos povos da antiguidade, e mesmo, infelizmente, entre o povo de Deus eleito, entre os hebreus, havia este costume de, ao ficar viúva, jogar a mulher para fora. Perdia a casa, perdia os bens que eram do marido, não dela. E o órfão é aquele que todo mundo entende pelo sentido da palavra, aquele que não tem pai nem mãe. Obviamente que não existe pessoa que não tenha pai e mãe, mas que foi abandonado ou lançado sem nenhuma segurança no mundo. Estes 2 representam todos aqueles que, não tendo segurança nas coisas do mundo, se colocam inteiramente nas mãos de Deus. A Palavra de Deus tem um termo, já no hebraico, para isso, o anawim, é aquele pobre, não porque não tenha dinheiro, não porque não tenha bens, mas o homem ou a mulher que se coloca inteiramente nas mãos de Deus. É muito fácil para nós dizermos que estamos nas mãos de Deus quando temos um problema, mas colocar-se nas mãos de Deus é bem mais do que colocar-se quando temos um problema para resolver. É saber e reconhecer na nossa vida prática de que nós somos cinza e pó. Nós somos a erva do campo, nós somos a flor que pela manhã é vicejante, ao final da tarde desaparece, seca, murcha, morre. E então, se nós somos assim e reconhecemos que somos assim, onde há lugar nesta pessoa que assim reconhece para achar-se grande coisa, para achar-se importante? Onde há lugar? Este é o verdadeiro pobre de Deus, aquele que, reconhecendo o seu nada, sabe que não tem graças a si mesmo a vida, mas a vida é dom de Deus. E mais do que Ele nos botar no mundo, Deus não é um Deus que nos põe no mundo e nos deixa por conta. Ele é um Deus amoroso que nos sustenta. Os mais antigos hinos da igreja muitas vezes repetem isso, que Deus com sua mão nos sustenta. Sustenta toda a criação e sustenta o mundo. Se Deus retira a sua mão, as coisas deixam de existir. Assim somos nós também. Nós pertencemos a este grupo das coisas que não tem a sua autossustentação. É Deus quem dá a vida e é Deus quem a tira nesta terra. E então, este homem, esta mulher, que reconhece isto, leva isto para a sua vida prática. Sabe que seus planos não têm nenhum valor.
Nossos planos, nossos planejamentos, nossas reuniões, nossos grupos, não têm nenhum valor se não estiverem amparados pela mão de Deus. A nossa própria vida, quando nós queremos retirar da segurança da mão de Deus, podemos ter certeza, nós vamos falhar e cair miseravelmente. E podemos até nos perder e perder a vida eterna. Por isso, aqui, o Senhor se compraz, o Senhor se alegra em ouvir a súplica daquele que desabafa suas mágoas, aquele que serve a Deus como ele quer ser servido. A palavra de Deus nos disse: aquele que serve a Deus como ele quer ser servido, será bem acolhido e suas súplicas subirão até as nuvens, subirão até a morada de Deus. A prece do humilde atravessa as nuvens e não encontra repouso enquanto não é atendida. O humilde, aquele que se coloca nas mãos de Deus, não descansa até que o Altíssimo Deus intervenha, faça justiça aos justos e execute o julgamento. Nós vivemos muitas vezes longe desta realidade. Nós queremos resolvermos tudo. Há pessoas que dizem: Padre, eu tenho tal problema, rezo, e parece que Deus não ouve, como se Deus tivesse a obrigação de atender. Mas aquela pessoa diz: eu apresento o problema a Deus e Ele nada faz. Deus faz, mas Ele ouve a prece do humilde, não do arrogante, não daquele que quer determinar o que Deus quer fazer, ou deve fazer, não aquele que quer obrigar a Deus. E esta obrigação a Deus, este pecado de querer mandar em Deus e ter Deus sob seu controle, isto não é algo só dos tempos antigos, é algo que acompanha todo o ser humano, até o final dos tempos. O Senhor falando daquele que é justificado diante do Senhor, daquele que encontra ouvido de Deus para as suas preces, nos dá este exemplo entre o fariseu, aquele que fazendo tudo o que mandava, estritamente a lei de Deus, achava que por isso tinha que ser ouvido. E nesta sua arrogância de dizer: faço minuciosamente aquilo que a lei de Deus manda, ele cumpria, como diz São Paulo, a letra, o que está escrito, mas não cumpria o princípio, o espírito da lei. E então a arrogância se apossa desta pessoa. E Jesus o representa muito bem no fariseu. Os fariseus, como diz Jesus, que rezavam: eu te agradeço, Senhor, porque estou aqui na tua casa e não sou como essa gente que não quer nada com nada. Resumindo, a prece do fariseu foi isso: dou graças a Deus que eu não sou como essa gente que não quer nada com nada. Eles são ladrões, desonestos, adúlteros, são até como este cobrador de impostos. São gente que não vale nada. Obviamente que essa prece não é ouvida. E ainda ele apresenta diante de Deus aquilo que ele faz, ou aquilo que ele acha que fez por Deus. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo, eu colaboro com tudo, então o Senhor tem que me ouvir. Esta doença do farisaísmo é muito comum nos nossos dias. Infelizmente penetrou até muitas espiritualidades e modos de vida na nossa igreja. De pessoas que dizem: mas eu fiz tanto, como é que Deus não me ouviu? Eu ajudei tanto, como é que Deus não me ouviu? Deus tem obrigação para comigo. Irmãos e irmãs, Deus não tem obrigação nenhuma para conosco. Ele só tem obrigação para com Ele mesmo, que é cumprir as suas promessas. Porque Deus não mente e não descumpre as suas promessas. E Ele prometeu que se nós nos colocarmos em espírito de humildade, sabendo que até aquilo que fazemos para Deus, se não fazemos em espírito de humildade, não tem valor algum.
Por isso se diz que toda obra boa que nós fazemos, ela é motivada, ela é, usando uma linguagem mais comum, motorizada pelo Divino Espírito Santo. Porque se deixar por nós vamos fazer até algumas obras boas, mas com segundas intenções. E o Espírito Santo é que suscita, é o que faz surgir dentro de nós as obras verdadeiramente de acordo como Deus quer ser servido. Mas antes de toda obra, antes de todo serviço a Deus, fazer como este cobrador de impostos, que não tinha coragem nem de levantar os olhos para o altar e dizer: Senhor, tem piedade de mim, porque eu sou pecador. Quantos e quantas que hoje esqueceram da triste realidade do pecado e que dizem: eu não tenho pecado, eu não tenho pecado. Só falta, para alguns casos, exigir que o padre ponha ali uma peanha, aquele suporte de colocar santo, e coloque ele mesmo ali. Eu não tenho pecado, eu não faço nada errado. Imagina, são os outros. Eu sou irritado assim é porque os outros me irritam. Eu sou briguento é porque os outros brigam. Eu não fui, porque lá não me aceitam. E começam as desculpas do orgulhoso, e começam as desculpas daquele que não se humilha e que não diz: eu também tenho culpa, eu também erro, eu também peco, eu também muitas vezes deixo de rezar. E eu digo, aqui nos tempos em que vivemos, em que tantos dizem como baratas tontas, que coisas estranhas que acontecem na igreja nos últimos tempos, eu já estou quase perdendo a fé. Aquelas conversas que nem boi põe a dormir. E aí pergunta: tu jejuas, tu rezas, tu te sacrificas, tu serves? Eu não tenho tempo para isso, então cale a boca. Sem a oração pessoal, sem a oração comunitária, sem o jejum, sem o sacrifício, sem o serviço ao próximo, não há direito algum de dizer que vive como cristão. Não há direito algum. O Papa Francisco muito bem disse há dias atrás algo que ele diz a vós, leigos, mas que eu, sacerdote, tomo para mim também. E acho que meus colegas padres e bispos deveriam tomar também. Ele diz assim: não diga que é cristão se você não vive a fé, se você não procura a santificação, se você não procura servir a Deus e ao irmão. Diga então: eu fui batizado, mas não vivo a fé. Mas não se apresente como cristão se você não procura viver a justiça de Deus. Se você continua desprezando os outros, se você continua vendo nos outros a grande trave, e não, até alguns dos nossos tempos não vem nem um cisco no olho do outro, vem uma trave. Não vem a sua, mas vem a trave do outro. Façamos como o cobrador de impostos. Este homem que no tempo de Jesus era essa categoria de pessoa que era tão desprezada, ele não se atrevia a levantar os olhos para o céu, batia no peito antes de cada prece dizendo: meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Como prece segunda podemos dizer: Senhor, tem piedade de meus irmãos, tem piedade deste teu povo, porque nós somos pecadores. Procuremos transmitir integralmente aquilo que recebemos, sem edulcorar, sem adoçar, sem transformar a fé em pantomimas, sem fazer da nossa fé abrigo para doutrinas não cristãs. São Paulo nos relata aqui: eu estou pronto para ser oferecido em sacrifício. Pouco tempo depois, São Paulo seria decapitado, depois de tantas prisões, de tantos massacres no seu corpo, de tantas perseguições, da fome, do frio, do calor, das canseiras que São Paulo passou. E ele diz:
Fiz tudo isso, combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Não guardou para si, significa guardei, transmiti aquilo que recebi. Então ele diz com a clareza: para mim que fiz isso está reservada a coroa da justiça, ou seja, a vida eterna. E ele diz, não só para mim, mas para todos aqueles que fizerem isso, que forem fiéis até o fim, todos aqueles que esperam com amor a vinda de Jesus. São Paulo aqui faz uma pequena queixa. Na minha primeira defesa, ninguém me assistiu. Todos me abandonaram. Todos me abandonaram. São Paulo vive em sua vida aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo viveu. Todos o abandonaram. O cristão não tenha medo de ser abandonado. O cristão não tenha medo de ser ridicularizado, especialmente se ele viver fiel à fé que recebeu, ele vai ser abandonado e ridicularizado. O Senhor sempre está ao nosso lado e nos dá forças para anunciar a sua mensagem e anunciá-la integralmente. O Senhor me libertará de todo mal, diz São Paulo, e me salvará para o seu reino celeste. A Ele, somente a Deus, a glória, a honra, o poder, pelos séculos dos séculos. São Paulo vai nos recordar, tudo aquilo que fez, não fez para si. Fez por amor a Deus e ao próximo, para levar a palavra de salvação, para transmitir integralmente a doutrina. Quem serve a Deus como Ele quer, será bem acolhido e suas súplicas subirão até as nuvens. Quando nós ouvimos os relatos da vida dos santos, nossos irmãos que progrediram na fé e chegaram mais próximos a ser imagem de Jesus entre nós, quantas vezes nós ouvimos dizer, por exemplo, o Santo Padre Pio, que todas as preces que pediam a ele, Deus atendia. Por quê? Porque Deus amava mais o Padre Pio que os outros? Não, porque o Padre Pio servia a Deus como Deus queria ser servido. Então Deus ouve estas preces, e Deus está pronto para ouvir as preces de todos nós, se nós procuramos servi-lo como Ele quer ser servido. Transmitir integralmente a fé que recebemos, não nos espantarmos diante das bagunças, das trovoadas, do barco, a barca da igreja que às vezes parece afundar. Se nós somos confiantes no Senhor, quando menos esperarmos, o Senhor desperta da barca e acalma a tempestade. Não temos que nos preocupar com aquilo que não está em nosso poder. Temos que sim rezar. Rezar, especialmente nesses dias, pela nossa salvação, pela salvação de todos os nossos irmãos e irmãs, batermos no peito, pedirmos perdão, rezarmos pelo Santo Padre, rezar pelo nosso Bispo, rezar por toda a Igreja, rezar pelos seus sacerdotes, cada um em sua paróquia, reze pelos seus sacerdotes, reze, mas reze com empenho, reze com empenho. A oração pode ser ouvida por Deus se nós nos colocarmos, não exigindo as coisas de Deus, mas nos humilhando e nos apresentando como pequenos, reconhecendo a nossa pequenez e o nosso nada. E aqui vem, para concluirmos, algo muito belo, que só vamos compreender lá no dia em que comparecermos diante do Senhor. Como é possível que nós, sendo este nada que somos, que não somos capazes nem de determinar quantos dias vamos viver a mais ou a menos, que nós não podemos fazer nada sem que Deus permita, ou que Ele conceda nada de bom, como é possível que nós, sendo um nada, Ele nos ame tanto? Nós sabemos que Ele nos ama tanto, a ponto de dar seu Filho para ser morto por nós, para nos garantir a vida eterna. Isso nós já sabemos. Devemos agora incorporar isso
não só no nosso entendimento, mas no nosso coração e na nossa vida prática. Como é que eu vou viver este amor de Deus por mim, derramando este amor ao outro? O amor é comunicável, se diz assim. É como a água que ao encher um vaso, ao encher um copo, vai se espalhando e preenchendo tudo aquilo que toca. Assim deve ser o amor que recebemos do Senhor. Não pode ficar preso lá para nós. Deus me ama. Muitas vezes se via em alguns carros, em alguns lugares, um adesivo: Deus me ama. Dá vontade de perguntar: e daí? E daí que Deus te ama? Saber que Deus nos ama é o primeiro passo. Agora sim, nós temos que levar este amor de Deus aos outros. Aqueles que não o conhecem, aqueles que não o amam, aqueles que muitas vezes querem adulterar a doutrina, aqueles que querem adulterar a fé. Levar este amor de Deus por meio da nossa oração, por meio da nossa pregação, por meio de nossa vida. É pelo amor que o Senhor derrotou a morte e venceu o mundo. É pelo amor que nós vamos também vencer o mundo. Não é por outra força humana. O amor vem de Deus. E o amor se instala no coração daqueles que amam a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmos. Um coração que não ama a Deus sobre todas as coisas, um coração que não ama o próximo como a si mesmo, o amor de Deus não pode fazer morada. Sejamos então estes vasos, estes copos, estes recipientes nos quais o amor de Deus possa entrar e se derramar. Peçamos ao Senhor esta graça de vivermos integralmente a fé que recebemos, para também um dia sermos justificados, batendo no peito e dizendo: Senhor, tem piedade de mim porque sou pecador. Senhor, tem piedade deste teu povo que te abandona tantas vezes. Senhor, tem piedade da minha família que não vive a fé. Senhor, tem piedade de todos eles. E assim estaremos também fazendo o papel de intercessores, que é também nossa tarefa. Que assim o Senhor nos ajude e nos mantenha perseverantes na fidelidade até o nosso último dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.